Olá, escultores e aspirantes, tudo bem com vocês? Bruno Moss aqui da Arcadia e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferenciado. Eu estava aqui olhando no notebook aqui, basicamente às vezes quando a gente faz uma limpeza no computador a gente topa com umas coisas que a gente nem lembrava que a gente tinha feito. Pois é, eu encontrei uma das primeiras esculturas que eu fiz lá no começo de 2009, eu já tinha feito algumas coisas antes, mas essa foi uma foto de um trabalho que sobreviveu. Vou colocar ele aqui para vocês verem. Esse trabalho, ele não é muito bom, né? Mas basicamente nessa época eu gostei de fazer esse trabalho, né? Essa modelagem aí. Como é que é esse negócio? Basicamente eu queria fazer um rosto de uma vampira. Eu gosto bastante desse universo, vampiro, lobisomem, gosto bastante de elfos também, né? São as minhas criaturas de folclore mundial, assim, favorito. Lembrando que tem lobisomem no Brasil também, no folclore brasileiro. Mas enfim, eu queria fazer então esse rosto, como se fosse um alto relevo, eu queria fazer um quadro assim. E eu tava já nessa assim de querer começar a modelar. Vou explicar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. E aí eu fui, nossa, totalmente por o que eu achava que era fazer uma modelagem, né? Eu peguei lá uma daquelas máscaras que é toda lisa para servir de base, aí eu modelei a boca, fiz ali o que eu entendia que era um olho, o nariz, ficou tudo horrível no fim das contas, né? Na época eu achei até que legal, mas nossa, hoje eu olho e falo, meu Deus, que coisa horrível. Pois é, esse foi um dos primeiros trabalhos aqui que eu fiz. E o que eu queria falar com vocês, né? Porque eu trouxe esse trabalho, né? Basicamente, eu até vou chegar num comparativo, né? Do porquê eu tô falando isso. Mas é assim, basicamente eu quero falar que escultura não é algo intuitivo. Quem já tá comigo há um tempo já viu eu falando isso várias vezes e é meio que isso mesmo, pessoal. Você pode pensar que é uma coisa, na sua cabeça tem uma imagem do que você quer. Mas se você vai por intuição, assim, por feeling, nunca dá certo. Basicamente, escultura é aquilo. Inclusive, escultura é o que eu digo, é fácil, mas você precisa aplicar um bom método, aplicar técnicas. E é mais ou menos um pouco disso que eu quero falar com vocês. Muitos alunos meus, inclusive, já tiveram uma experiência variada com esse negócio. Nessa época eu já desenhava há um tempo, né? Nessa época, inclusive, eu estava na faculdade. Estava na faculdade de artes, porque eu queria me profissionalizar, eu queria aprender, inclusive, a dar aula. Eu vou falar um pouco mais, assim, sobre essa minha experiência. Mas, assim, muitos alunos que já desenhavam não sabiam, não tinha ideia de como modelava, como fazer uma escultura. Por exemplo, o Jair, né? Ele fez aqui, até no último desafio, ele fez esse Thrall do Warcraft, já mostrei algumas vezes, que é uma escultura que eu achei fantástica, ela é enorme assim, né? E fez em Polymer Clay, finalizou. Jair, ele inclusive desenha retratos realistas muito bem, só que não chegou sem saber fazer absolutamente nada de escultura, aprendeu bem do zero, já é um senhor, inclusive, mas nunca tinha feito nada de escultura. Incrível, assim, a pessoa pensa, você tem que saber desenhar? A pessoa que sabia desenhar não sabia nada de modelagem, não foi um pré-requisito, é o que eu sempre falo. Teve também o Max. O Max, ele já sabia desenhar também, ele fez cursos de desenho, né? Mas ele também não sabia nada de modelagem, né? Tava bem cru, aprendeu muita coisa aqui estudando comigo. E, mais uma vez, até ele mesmo disse, por mais que você saiba desenhar, não é a mesma coisa na hora de se modelar. Não liga uma coisa com a outra, né? Assim, claro que eles já tinham uma dedicação. Sabiam parar, sentar e estudar. Isso é uma das coisas mais importantes. Mas da mesma forma que muitos alunos meus, e acho que a grande maioria não sabe desenhar, nunca soube e nem se interessa em desenhar, mas gosta de modelagem, gosta de escultura. Como por exemplo, eu sempre mostro o Danilo, porque o Danilo foi um dos meus alunos que chegou completamente zerado e queria muito fazer seus próprios colecionáveis. Então, o Danilo é sempre bom mostrar os trabalhos dele. O Glauber também, inclusive queria fazer peças para ele, assim, para ele decorar a casa dele. Ele tinha lá algumas miniaturas de super-heróis, ele fez esse Kratos fantástico aqui e já mostrei algumas vezes. Mas assim, essas pessoas nunca desenharam na vida e às vezes nem se interessaram, porque é o que eu falo, não tem a ver. Mas uma coisa é fato, por intuição todos, seja o pessoal que já desenhava, seja o pessoal que não tinha nenhum contato com artes, mas um pessoal que
simplesmente queria modelar, todos falam que por intuição, por achismo, não dava certo. Então, como que rolou assim esse tipo de coisa comigo, basicamente? Eu sempre desenhei, né? Eu sempre tive aquele negócio de que eu queria trabalhar com quadrinhos. Então meus pais até me deram um apoio. Isso foi uma coisa que eu agradeço muito a eles. Na minha infância, na minha adolescência, eu fiz cursos de desenho, né? Para aprender, porque eu queria fazer histórias em quadrinhos. Eu sempre adorei muito super-herói, histórias em quadrinhos no geral. Então eu tive essa oportunidade, sou muito grato. E eu comecei também, logo depois, né, que fiz cursos, eu comecei a trabalhar em estúdios de desenho como ilustrador. Eu trabalhei até aqui no estúdio do ABC, do André Vazos, que é um grande ilustrador aqui do ABC. Ele fez diversos trabalhos até para revistas de RPG. E aprendi muita coisa com ele, com o André Vale também, que a gente trabalhava junto, né? Foram pessoas que me ajudaram muito a aprender a desenhar. E assim, no fim das contas, a minha experiência com o estúdio de ilustração não foi muito boa porque eu sentia tudo muito mecânico. Tudo era uma coisa braçal no sentido de que a criatividade não tinha espaço, ficava uma linha de produção. Muitos colegas meus que trabalham com qualquer coisa que seja de arte, maquiagem, escultura, desenho, tem às vezes uma experiência negativa com algo que castra, de certa forma, a criatividade. E nessa época eu já estava com uma coisa que ficou muito tempo na minha cabeça na época do desenho, que era eu queria fazer o desenho sair da folha, sair do papel. E na faculdade eu encontrei a paixão da minha vida em termos de artes, que é a escultura. Lá eu comecei a mexer com tridimensional e com materiais diversos, tinha lá argila. Comecei também a modelar, na verdade, antes até um pouco da faculdade, mas lá eu vi um arco de possibilidades e materiais que eu poderia trabalhar e nisso eu me encontrei. Na escultura eu me encontrei, falei, agora o desenho saiu do papel. E assim, esse negócio de ser quadrinista acabou morrendo. Não porque eu não dei certo, eu não tentei, mas porque não era o que fazia meu coração cantar, como se diz, na verdade. E assim, como eu disse, eu comecei fazendo trabalhos como esse que eu mostrei pra vocês aqui, né? Essa máscara, que é esse rosto, né? Saindo do papel, literalmente. Olha como tinha esse negócio na cabeça, que tinha que fazer o rosto sair do papel, o desenho sair do papel, né? Nessa época eu fiz com biscuit, eu também mexia com outros materiais, como argila, durepox. E esses materiais eu não achava eles muito bons, até beirou eu a desistir. Porém, teve até um amigo meu que ele falou: Bruno, tu vai ter um festival de animação, chama Animamundi, que você devia conhecer. Eu já tinha ouvido falar do Animamundi na TV, e assim, eu nunca tinha ido. E lá eu encontrei um material que mudou a minha vida, que era o Oil Clay. E eu falei, esse material é diferente. Esse material não é que nem a argila. Esse material ele é mais flexível, ele não tem esse negócio de ficar, vai secar, vai zoar tudo. Não, esse material parece perfeito. E aí eu entrei nesse mundo da modelagem, esse mundo de oil clay, uma massa muito melhor que outras massas que eu já tinha mexido. Eu comecei, na verdade, a ver como era um mundo de escultores, de profissionais incríveis. E era justamente o que acabou tocando num dos meus pontos fracos, que era o colecionismo. Eu queria também, não só tirar o meu desenho do papel, mas eu queria fazer os meus próprios personagens, eu queria fazer personagens que eu gostava para a minha própria coleção. E aí eu vi que, como tinham artistas que faziam trabalhos sensacionais para isso. 3 caras são as minhas maiores inspirações. Basicamente, é o Mark Newman, que é um mestre em figuras femininas. Mark Newman foi uma das minhas maiores inspirações. Eu até um dia quero fazer um vídeo falando mais sobre essas inspirações. Teve também o Martin Canali. Martin Canali é um outro escultor incrível que faz musculatura e uns personagens brucutus, assim, na linha bodybuilder, de uma forma incrível. Mark Newman, inclusive, já esteve aqui no Brasil. Tem também o Eric Sosa. Eric Sosa, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né? O Eric é muito rápido, eu admiro a velocidade, a agilidade que ele tem e a flexibilidade em fazer todo tipo de personagem, né? E é um cara até meio acelerado, assim,
Foi incrível, eu não imaginava, nessa época isso lá para 2009, assim, eu não fazia ideia que um dia eu poderia encontrar pessoalmente o Eric Souza como eu conheci ele em 2017. Então essas pessoas, o trabalho dessas pessoas me inspiraram muito. E assim, na real, eu vou falar para vocês, pessoal, existem até bons profissionais, só que assim, tem muita gente que não sabe passar o que faz, né? Tem pessoas que não sabem ensinar, e isso é uma coisa que sempre atrapalhou muito. E assim, uma coisa que me ajudou no caso é que na licenciatura a gente aprende, né? Na faculdade de arte eu fiz a parte de bacharelado e de licenciatura, porque eu queria dar aula também. Na verdade eu já dava aula de desenho em outras escolas, né? Mas, e eu tinha meus alunos particulares também, mas assim, eu queria mesmo aprender a dar aula melhor, eu queria desenvolver a didática. Na faculdade o pessoal ensina a gente a criar um método. Você montar um método para conseguir exprimir técnicas e ideias para os alunos. E isso é o que eu queria buscar. Eu queria ser um bom professor porque isso era, depois de escultura, era a coisa que fazia meu coração cantar, como eu gosto de falar. Eu queria transmitir isso para as pessoas, o máximo de pessoas que eu pudesse. Então assim, eu basicamente montei o meu próprio método para eu aprender escultura de uma forma melhor. E deu certo. Basicamente assim, eu sabia dar aula de desenho e tal, eu aprendi a montar esse método na faculdade e eu consegui evoluir muito mais, e ainda mais se esforçando, varando madrugadas, e muitas vezes o pessoal pensa assim, ah, nossa, mas você já nasceu sabendo? Ninguém nasce sabendo, pessoal. Tem gente que já tem um certo talento, mas o esforço e dedicação vamos dizer assim, é a segunda mão que não pode faltar para você conseguir ter um trabalho com excelência. Eu comecei a aplicar, inclusive, esse método, né, que eu desenvolvi graças, inclusive, às aulas de didática e tudo mais, a alunos de desenho. Alunos de desenho começaram a querer aprender escultura porque tinham esse pensamento de quero tirar o desenho do papel, e começou a aparecer as pessoas que eu mais queria ajudar, que eram pessoas totalmente zeradas, pessoas que queriam fazer os próprios colecionáveis, que queriam enfeitar suas prateleiras com peças feitas por elas mesmas. Eu fui aprimorando esse método com o passar do tempo, porque as pessoas elas vão me mostrando, isso é algo que eu tenho dificuldade, isso é algo que eu preciso aprimorar, e acabou sendo até uma coisa que virou um objetivo para mim. Era aperfeiçoar o meu método cada vez mais. E basicamente foi então assim que surgiu esse meu método de ensino. Basicamente algo que eu apliquei para mim e depois consegui aplicar para outras pessoas, tantas outras pessoas como alguns desses alunos que eu mostrei para vocês. E assim, novamente, algo sem pré-requisitos. Isso era a coisa mais importante que eu queria passar, porque eu já vi muita gente falando que precisava dominar desenho, você precisava ter uma grande noção de tridimensional, tinha lá um pessoal que falava que você precisa fazer muito de exercícios picados. Não, você tem basicamente que ter um método bem aplicado, o uso de uma técnica aliada a esse método e dedicação. Basicamente é isso. Então, pessoal, o que eu quero deixar como mensagem final para esse vídeo é aquela mensagem que você tem que tatuar no seu cérebro. Escultura, sim, é algo fácil, não é algo impossível, só que não é algo intuitivo. E o erro e a dificuldade de muitas pessoas está em pensar que é algo intuitivo, que você pode fazer só aí vendo uma coisinha ou outra, ou vendo uma imagem no celular. Não, aí você vai cair numa cilada, aí você vai cair em longos 11, 15 anos aprendendo coisa que esses alunos que eu mostrei aprenderam em 1 ano e meio até, e fizeram esses trabalhos fantásticos que vocês viram aqui no começo do vídeo. Basicamente, pessoal, qual que é o saldo? Aquele trabalho, aquela vampira, por que eu lembrei de trazer esse trabalho aqui que eu não comentei nem nada, né? Mas vou comentar agora. Como eu disse, eu gosto muito desse universo vampiro, né? Lobisomem e tudo mais. Então, eu fiz essa vampira recentemente. Hoje eu vejo como tá a minha evolução. Numa época que eu usava muito da intuição, para uma época que eu apliquei basicamente um método desenvolvido por mim e aperfeiçoado de uma forma que eu consigo agora não
esbarrar em tropeços aí pelo caminho, mas tomar um atalho certeiro para fazer um trabalho como esse aqui. Eu vou até mostrar mais de perto aqui para vocês. Mas então é isso, pessoal. Comenta aqui em qual ponto da jornada das esculturas você está. Você é um cara totalmente zerado? Você já modela? Você ainda está achando que tudo muito intuitivo? Confessa aqui agora, que é o confessionário. Conta aqui em que ponto da jornada das esculturas você está. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e, como sempre, avante, escultores!